Deixa eu botar aqui, vamos falar sobre isso, acho que é um bom tema. Por onde a gente começa? Bom, a Janaína, salvo engano, desculpa se eu errei o seu nome, não tô me recordando aqui, me perguntou por que um comportamento de estudar precisa virar um hábito. Você não precisa ter o hábito do comportamento de estudar. Tem muitas pessoas que estudam momentaneamente na vida, passam ali o que elas precisam passar. Eu digo estudam de uma maneira organizada, estruturada, voltada para um objetivo, visando um foco específico e com o objetivo de conseguir avançar na capacidade interpretativa e nos conteúdos, né? Obviamente, todos nós, durante toda a nossa vida, a gente acaba sempre aprendendo, a gente continua aprendendo. Seja você um aluno de física atômica, seja você, sei lá, uma pessoa que presta qualquer serviço cognitivamente simples, né? Você tem que precisar se atualizar, precisar continuar estudando, etc. Então você não precisa obrigatoriamente transformar o comportamento de estudar em um hábito, mas é interessante que você o faça, porque na medida em que você automatiza o comportamento de estudar, você começa a reduzir a quantidade de esforço que você manda para aquele comportamento e, portanto, você consegue fazer mais blocos em unidades de comportamento, de tempo de estudo ou de intensidade de estudo por um valor muito mais baixo de energia. A pessoa que tem o hábito de ler, provavelmente ela gasta menos energia, tanto cognitiva quanto de motivação para engajar numa leitura, do que uma pessoa que não tem o hábito de ler, entendeu? Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio, acho que todo mundo concorda. Na mesma forma, vou ligar minha velhinha aqui para dar um cheirinho. Vocês usam vela? Velinha? O pessoal me mandou aqui esses tempos um monte de velinha. Eu gosto de ligar para acender ela para ficar dando um cheirinho. Eu tava falando? Mesma lógica acontece com as pessoas que conseguem fazer dieta, cara. Tem pessoas que conseguem fazer dieta sem esforço algum e você muito provavelmente conhece essas pessoas. Elas conseguem fazer dieta sem nenhum esforço, enquanto nós, meros mortais, precisamos deslocar um bloco gigantesco de esforço para conseguir manter minimamente uma dieta e falhamos miseravelmente assim que o final de semana bate à nossa porta. É verdade ou não é? Você que está aí do outro lado. Pois é, e aí a gente sempre tem aquele nosso amigo que provavelmente flerta com instâncias demoníacas que consegue fazer dieta sem esforço algum. Você pergunta, mas meu amigo, você não vai comer essa pizza conosco nesta bela noite enquanto a gente está aqui comemorando com todo mundo? Você vai ficar realmente só na água e comendo essa marmitola? Por que você não come a pizza, cara? Come a pizza aqui. Eu não gosto, não faço muita questão de comer pizza. Evidentemente essa pessoa tem claras ligações demoníacas ou está possuído por forças místicas, as quais a gente não tem ainda tecnologia suficiente para entender, salvo se a gente for visitar os artigos neurocientíficos que falam sobre sistemas de hábito. Aí a gente começa a compreender o porquê que para este tipo de pessoa, que comumente é entendida como uma pessoa, né, que anda na escuridão, a gente começa a entender por que essa pessoa não precisa se esforçar tanto para fazer aquele comportamento, porque para ela virou um hábito. É isso que é o hábito, tá? Hábito é você fazer um comportamento semi-automatizado ou automatizado, no qual você não precisa direcionar o seu comportamento para aquilo, cognitivamente falando, e também você tem um custo reduzido de energia, de esforço para cima para fazer aquilo. Tá? Aí, para você automatizar diferentes comportamentos, depende, obviamente, de qual comportamento você está automatizando. O comportamento de beber água é totalmente diferente do comportamento de estudar, porque o comportamento de beber água, você tem poucas barreiras nesse comportamento. Simplesmente você deixar uma garrafa d'água cheia d'água perto de você, você estica a mão, não tem nem esforço metabólico, né? Esforço de glicose mesmo para você precisar pegar a garrafa. Diferente de um esforço e outra, a água é gostosa, não é difícil de tomar, né? Não é uma coisa aversiva, né? E outra coisa, outro comportamento totalmente diferente é o comportamento de estudar, né? Estudar é um comportamento totalmente diferente. E aí, por si só, não é só um comportamento, né? São vários, porque você pode estudar uma coisa que você gosta, você pode estudar uma coisa que você não gosta nem odeia, não gosta nem gosta, é uma coisa morna, e você pode estudar uma coisa que você ama. E aí estudar a coisa que você ama é provavelmente muito mais fácil de automatizar
do que estudar uma coisa que você não gosta. Por uma questão bastante simples. Os nossos hábitos, eles são... Isso é uma coisa literal, tá? Quer dizer, não é literal porque não é borrifada, mas é literal do ponto de vista de necessidade desse neurotransmissor. Quando você vai experimentalmente em laboratório recriar a formação de um circuito de hábito em um animal, você pega um animal de laboratório, faz ele criar um hábito, lá, um comportamento habitual, automatizado. Se durante esse processo de aprendizagem do hábito, você bloquear os receptores dopaminérgicos e em algumas áreas do cérebro colinérgicos desse animal, mas principalmente os dopaminérgicos, você tem a incapacidade de fixação da circuitaria daquele hábito. A circuitaria daquele hábito não fixa. Os neurônios envolvidos com a formação daquele hábito, eles não conseguem fazer um processo que a gente chama de LTP, ou Long Term Potentiate, ou no inglês de potenciação de longa duração. Acho que é isso, né? Essa potenciação de longa duração ela é necessária, isso é, em termos gerais, como se fosse o aprendizado a nível sináptico, e isso é necessário para que o seu neurônio se conecte mais fortemente com outros neurônios e, obviamente, disso resulte um aprendizado. Mas não só um aprendizado, tem que ser, para ser um hábito, um aprendizado facilitado na medida em que, uma vez que você se submeta de novo àquele estímulo que liberou esse comportamento inicial, o comportamento inicial liberado, ele custe metabolicamente, até em número de neurotransmissores, um volume menor de energia, de neurotransmissores, etc. Vocês estão acompanhando ou não? Estão acompanhando? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Só um minutinho que o senhor aqui sai fora. Entendeu? Então, se você não tem, em linhas gerais, o neurotransmissor envolvido com motivação e, portanto, não tem motivação, o hábito a ser formado, ele vai ser, digamos que o processo de formação de hábito vai ser muito dificultado, né? Ou reduzido a probabilidade dele ser feito. Vai lá, Carol. Ele gosta de buscar parece cachorro, você joga uma bolinha e ele busca. Então, beleza. E, obviamente, se você tiver um comportamento de beber água, você vai envolver menos circuitos cerebrais do que um comportamento de estudar. Beber água, você não precisa ativar uma série de circuitos envolvidos com atenção, até ativa, mas provavelmente numa grandeza muito menor do que, por exemplo, vou precisar estudar outra língua, ou precisar resolver um problema matemático, uma equação física, entender uma lógica química, ou estudar como que funciona a função das suas células pancreáticas. Então, claro, quanto mais complexo for o comportamento de estudar, maior vai ser a necessidade de recrutar intensamente as áreas do cérebro, e por isso provavelmente esse hábito vai ser mais difícil de você conseguir formar. Por outro lado, conforme você vai estudando, assim como acontece quando você está fazendo musculação, o comportamento de estudar, ele facilita o próximo comportamento de estudar, porque você está aprendendo alguma coisa. Então, na medida em que o seu cérebro vai formando novos circuitos, você precisa de um estímulo menor para ativar o mesmo circuito ali na frente. Isso é aprendizado, né? E o mais louco é que quando você vai olhar isso dentro da sinapse entre os neurônios, você consegue enxergar esse processo. E esse processo se dá como? Muita gente acha que é pela maior liberação de neurotransmissores, quando, na verdade, uma das regras básicas de neurociência é que não interessa muito o número de neurotransmissores que tem numa sinapse. Não interessa o número de dopamina, o número de serotonina, o número de glutamato, o número de GABA, o número de, sei lá, até outros, o óxido nítrico. Não interessa muito o número de substâncias químicas, principalmente neurotransmissores que tem nas sinapses. Importa o número de receptores, ou até mesmo uma equação que envolve número de neurotransmissor por número de receptor por número de enzima, né, ou de canal transportador. Então, na medida em que você estuda mais, o seu cérebro se reconfigura fisicamente mesmo para que você consiga lidar melhor com um estudo subsequente, com o estudo que vem ali na frente. Com o próximo estudo. Né? Assim como quando você vai para a academia, faz um supino, a sua região do peitoral, que no caso é o que esse exercício trabalha, a sua região do peitoral ela se modifica estruturalmente, as fibras e etc. se modifica, se recompõe, para que quando você for submeter aquelas fibras musculares ao mesmo estímulo,
aquele estímulo, aquele mesmo estímulo, ele seja mais leve. É por isso que se você for sempre para academia e fizer supino com 10 quilos em cada lado, vai chegar um momento que esses 10 quilos vai ser muito leve para você. Concordam comigo ou não? Então tá bom. É praticamente a mesma coisa que acontece no seu cérebro. Você está acompanhando? É praticamente a mesma coisa que acontece no seu cérebro. Conforme você desafia, conforme você vai para cima, conforme você faz mais vezes, conforme você tenta outras vezes, o seu cérebro ele se molda à intensidade daquele estímulo ao qual você está submetendo ele, para que numa próxima vez aquilo se torne fichinha. Porém, o inverso também é verdadeiro. O que acontece na academia quando você para de treinar na sala de musculação? O que acontece com as suas fibras musculares, com a sua capacidade muscular? Ela começa a atrofiar. Concordam comigo ou não? Começa a atrofiar. Da mesma forma, se você botar um gesso em volta do seu braço, hoje nem sei se a galera usa gesso mais, né? Na verdade usa, né? O Pablo Marçal tá usando, então acho que o gesso ainda tá, se bem que deve ser digamos que um símbolo político pra galera lembrar que ele tomou uma cadeirada. Mas não sei, eu nunca mais vi gente usando gesso na rua. Será que o povo usa gesso ainda? Eu lembro que na época da escola a galera usava, a gente autografava o gesso e tal. Hoje deve ter uma tecnologia mais fácil, né, para resolver o problema. De qualquer maneira, se você impede o músculo de mexer por conta do gesso, eu lembro que a galera tirava o gesso e o bracinho ficava fininho, né, porque atrofiava. A mesma coisa acontece no seu cérebro, sabia? Se você parar de utilizar o seu cérebro, se você parar de submeter ele a um esforço cognitivo, com o tempo ele vai atrofiando. Obviamente, não necessariamente do ponto de vista físico, embora, dependendo do nível, ele pode sim sofrer um atrofiamento físico. Isso ocorre principalmente não pela ausência de estímulo cognitivo, mas ocorre por um momento crônico de estresse. Eu sei que estresse crônico, anos de um estresse crônico pode atrofiar de fato o cérebro, e isso tem dados mostrando. Mas ele atrofia de forma funcional, né? As sinapses, em termos microanatômicos, elas acabam ficando atrofiadas pelo fato de você não estimulá-las. E aí eu convido você a uma reflexão. Se você vive na internet, se você vive lendo apenas headlines, se você vive lendo apenas capa de livro, ou se você não lê, se você não estimula, se você não se desafia, se você não vai para o próximo passo, se você não vai para o livro mais difícil, se você não vai para o artigo mais difícil, se você não vai uma casa a mais, se você fica só no raso, é análise, é videozinho de internet, é react de YouTube. Se você não vai para um nível um pouco mais profundo, você está sempre fazendo supino com 10 quilos, cerebralmente falando, entendeu? Você vai saber provavelmente muito sobre uma área, afinal de contas você está se doando para aquilo dali, mas você vai perder capacidade de insight, principalmente associativa de diferentes áreas. E aí, por consequência, vai ficar muito mais difícil, com o tempo, você ir para o próximo nível de aprofundamento nos seus estudos e, portanto, pode ser que você forme um hábito de leitura e etc., mas fique só naquele nível, né? Naquela profundidade. Essa é a lógica que vocês têm que entender, cara. Quanto mais vocês estudam, assim como a fibra muscular cresce na academia, o cérebro ele também se exercita. Não é necessariamente que ele cresce, porque como os neurônios são microanatômicos e você não necessariamente até tem um pouco de neurogênese, né, que é a formação de novos neurônios, mas é insignificativa pelos dados que a gente tem. Mas o mesmo neurônio ele cria novas conexões e o seu cérebro fica muito mais arborizado criticamente. Entendeu? Um neurônio começa a ter mais pontas de conexão. E aí, obviamente, até a sua capacidade criativa, sua capacidade analítica, sua capacidade de leitura de cenário, ela começa a expandir. Isso tem um bônus, que você vive olhando um horizonte que muita gente não consegue ver, né? E isso tem um ônus, que é justamente você olhar um horizonte que muita gente não consegue ver. Aí você quer falar sobre aquele horizonte com muitos amigos e você não consegue. Eles não conseguem acompanhar o teu raciocínio. Só que você que está aí no outro lado e quer aprender a estudar, que foi a pergunta que acho que a Janaína me fez, você quer automatizar, criar o hábito de estudar, esse processo inteiro de subir esses degraus e fazer com que o seu cérebro fique, entre aspas, forte, ele precisa ser um processo valorizado, principalmente no contexto que você vive. Tem que ser um processo reforçado, tem que ser um comportamento recompensado e não punido. Se ele for punido, aí existe a probabilidade de você não conseguir executar ele com o tempo ou no tempo suficiente para se transformar num hábito. Então, uma das maneiras de você conseguir tornar fácil o processo de criar um hábito de estudar é conviver com pessoas que estudam, conviver com pessoas que gostam de estudar, conviver com pessoas que valoram o estudo,
conviver com pessoas que batem nas suas costas quando você aprende uma coisa nova e verbaliza essa coisa na sociedade, na sua micro-sociedade, né? na sua relação ali, na sua comunidade. E não o inverso, né? Você aprende uma coisa nova, fica empolgado em falar essa coisa nova e as pessoas te punem por isso, falam que você está se gabando, que você não sei o quê, que é nerd, que só pensa em estudar, que não se diverte, que a vida é muito mais que os livros, sabe? Aquelas frases clássicas que a gente escuta por aí. Ou além, que é uma punição velada, também chamada atualmente como passivo-agressivo. A pessoa ela não está sendo explicitamente punitiva com você pelo fato de você nutrir comportamentos que aumentam o seu nível intelectual, mas você vê que veladamente isso existe, na medida em que te convidam menos para as coisas, na medida em que é explícito, né? As pessoas às vezes acham que não, mas fica claro quando alguém está sendo mal educado com outra pessoa, né? Aí você vai falar, pô, mas é meu grupo de amigo, como é que eu vou? Pois é, bem-vindo ao mundo adulto, onde a gente não tem tudo que a gente quer e as coisas tocam nesse sentido. Agora, claro que você pode nutrir para com você um pouco de autocompaixão, que é aquilo de você entender que nem todas as pessoas, e acho que isso é um processo que você adquire com a maturidade, acho que conforme a maturidade ela vem entrando na sua casa, às vezes de forma até sem ser convidada, e isso é bom, né? Já que forçadamente a maturidade chega até você e isso faz com que você repense uma série de ideias que você tinha previamente, que você mude o seu comportamento com novas evidências, à luz de novas circunstâncias, a não ser que você seja inflexível cognitiva e comportamentalmente, aí você não vai conseguir mudar o seu comportamento e você corre o risco de se tornar uma pessoa de muito difícil convivência. Mas acho que esse não é o seu caso. Então essa maturidade vem vindo e você começa a criar uma ideia, uma visão diferente e desenvolver a sua auto. Ou você pode falar, bom, entendi que existe uma fronteira e daqui para lá eu não vou me meter, mas também eu não posso ficar me cobrando de estar aqui no meio da galera se a galera não nutre as mesmas coisas que eu, porque eu tô ciente. Então você tem outra opção, ou você se afasta, ou você fica ali correndo o risco de ser eventualmente ignorado, eventualmente, enfim. Né? É a vida adulta, como eu disse. Depois que você passa dos seus 30 anos como este que você fala, você começa a mudar algumas coisas nas suas vidas, né? Espero, pelo menos. Espero que vocês também o façam. Então é isso, entendeu? Se você quiser... Agora, uma coisa eu posso dizer com razoável grau de certeza. Vocês sempre me zoam, que eu falo sempre razoável grau de certeza. Por quê? Porque certeza não tem como ter. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. O resto é debatível. Né? O resto é passível de convencimento. A vida é um jogo de convencimento. Então a única, com razoável grau de certeza aí, baseado nos meus últimos quase 10 anos, talvez, 8 anos estudando psicologia e neurociência, autocompaixão, né? Auto para você, autocompaixão, que é o quê? Você entender que no círculo social que você convive, nem todas as pessoas valorizam determinados comportamentos como você valoriza. Nem todas as pessoas valorizam fazer dieta como você valoriza. Nem todas as pessoas valorizam ler como você valoriza. Nem todas as pessoas valorizam política como você valoriza. Nem todas as pessoas valorizam pets, filhos, religião. Bota aí qualquer palavra que você quiser, como você valoriza. Aí você tem uma escolha. Ou você vai agir de uma forma proselitiva, né? Você vai tentar de toda forma convencer aquela outra pessoa das suas ideologias, e isso, inclusive, pode correr o risco de romper o seu relacionamento com essas pessoas. Né? E tudo bem, é um jogo que você, se quiser jogar, tem que estar disposta a cumprir as regras e entender que se a pessoa não quiser, ela pode se afastar, é o direito dela. Isso envolve, inclusive, relacionamento comportamental. Eu poderia dizer com razoável grau de certeza para você que, e aí eu convido a todo mundo que esteja aqui nessa live, que estuda esse tema, a comentar depois ali no final da live, para se concorda ou não. Mas assim, baseado no que eu estudei, eu diria para você com razoável grau de certeza, grifo meu, que a melhor forma de você construir um hábito é estando próximo de pessoas que têm aquele hábito. Não significa que você vai construir o hábito, mas a probabilidade é muito maior. É muito maior. Se você vive próximo de pessoas... É o ambiente. Se você vive próximo de pessoas que estudam, cuidam do dinheiro, vivem uma vida simples, gostam daquilo, são de boa, são pessoas gentis, são pessoas educadas, são pessoas que leem, são pessoas que, gostam de... Você vai começar a inclinar o seu comportamento para aquele lado.
Muitas vezes sem você querer. Se você botar um esforço ativo, provavelmente vai ser até mais rápido. Significa que você vai ser aquilo? Provavelmente não. Provavelmente não, porque você tem a sua parte, tem a sua história, tem as suas vivências, tem as suas memórias, tem as suas experiências, tem as suas inclinações, tem os seus objetivos, tem as suas ideologias, enfim. Mas você vai beber muito forte daquela fonte que vai alterar algumas coisas aí no seu comportamento, com certeza. E o inverso também é verdade, né? Se você viver num monte de pessoas que têm hábitos que você não gosta, por exemplo, basta eu começar a falar com pessoas que falam muito palavrão, eu começo a falar palavrão. Eu volto pra casa dos meus pais, eu começo a ter sotaque gaúcho. É muito louco, cara, entendeu? E aí, claro, cada um de vocês aí vai ter o seu nível do quão modulável vocês são. Geralmente, e é importante, eu repito 20 vezes, porque a normalidade da sociedade, acho que excluíram a capacidade, devem ter tido uma lesão generalizada na área do cérebro que escuta a palavra em média e geralmente. Vou lá e falo, em média, as pessoas, os homens têm 1,78 m. Em média, os homens têm 1,78 m. Os caras, pô, mas o meu pai tem 1,90 m. Porra, velho. Então é bom sempre enfatizar. Geralmente, as pessoas mais moduláveis, geralmente, em média, são os mais jovens. Em média, geralmente, as pessoas mais resistentes à modulação, né, à influência dos outros, são as pessoas mais velhas. Ah, mas o meu pai... Ele é uma exceção. Ah, mas o meu sobrinho de 16 anos, a gente não consegue influenciar ele. Tudo bem. Ponto importante. Os adolescentes, geralmente, em média, eles são mais influenciáveis pelos pares. E depois eu vou voltar na sua pergunta do estudo. Eu ainda estou respondendo ela, tá? Esqueci seu nome. Me desculpa. Raquel, desculpa. Eu tenho muito problema com nome. Sério, é muito problema com nomes. Isso é uma dificuldade muito grande. Autores, eu não lembro os nomes. Eu sei o que o cara falou, mais ou menos o século, mas eu não sei o nome. Então o problema não é pessoal. Os adolescentes, em média, eles são mais modulados e influenciados pelos pares. E isso tem diversos estudos mostrando. Por quê? Porque neurobiologicamente os adolescentes têm uma grande deficiência. E não é uma deficiência metafórica, é física. Que é a imaturidade de uma região importante do cérebro. Uma região importante para justamente fazer uma análise de cenário e entender as consequências do seu comportamento num futuro próximo. É por isso que o adolescente é muito mais propenso a fazer coisas erradas. Estou tentando evitar palavrão aqui na minha rotina. Entendeu? Então, se um adolescente escuta de um par dele, de um outro adolescente, para falar, vamos fazer legal, experimenta isso daqui, ó, bota no seu nariz. Normalmente, né? Normalmente, come essa azeitona aqui, esses comportamentos horríveis que normalmente as pessoas fazem, comer azeitona, utilizar droga, essas coisas. O adolescente, ele tem uma maior probabilidade de cair nisso, tá? Em média. E isso é experimentalmente mostrado, e cientificamente mostrado com muita robustez e replicado e etc. O adulto ele já tem um pouco mais de dificuldade, né? O adulto, a pessoa tenta influenciar o adulto. Um dos experimentos clássicos é um estudo onde um adolescente e um adulto estão jogando videogame, um jogo de carrinho, com fone de ouvido. O adolescente tem uns amigos falando, vai, acelera mais na curva. O adolescente ele toma, e esse joguinho vale moedinhas de troca, né? O adolescente ele assume comportamentos de risco muito mais frequente do que o adulto quando alguém está falando nele. E o adulto tem outro adulto falando no ouvido dele e ele ignora mais, tá? Porque é maturidade, né, cara? Com o tempo e com maturidade você começa a ligar menos para as outras pessoas. É normal isso acontecer, em média. Talvez você seja uma pessoa do outro lado da tela, com 40, 45 anos, que se preocupa muito com as outras pessoas, com a opinião dos vizinhos, da sua família. Por quê? Porque muito provavelmente você vive num ambiente assim. E isso foi reforçado, foi mostrado para você, tá? Ok? Então, o que isso tem a ver com o estudo que a gente estava falando lá no início? Então, perceba que se você quer criar um contexto onde o comportamento de estudar se transforme num hábito, é inteligente que você viva num ambiente e tenha experiências que envolvam pessoas e conteúdos sobre isso. Fica muito mais natural, fica muito mais normal você automatizar esses comportamentos.